Oi pessoal, eu sou o Júnior do marketing da ABIC e esse é o seu ABIC Responde, programa que encerra a nossa Semana da Portaria, período que a gente está se dedicando exclusivamente a falar desse assunto tão importante para a indústria de café, que é a portaria número 570 do MAPA, que estabelece o padrão oficial de classificação do café torrado. Se você perdeu os últimos conteúdos da Semana do Café, a gente tem uma playlist sobre a Semana da Portaria aqui no nosso canal e a gente está colocando os links na descrição. A gente já teve o lançamento da Semana da Portaria com o nosso diretor Inácio, tivemos a minissérie em animação sobre a portaria, onde a gente falou sobre o que é a Portaria 570, sobre a classificação, que é um assunto importante, e sobre embalagem, que também é uma das perguntas mais frequentes que a gente recebe aqui na ABIC. E hoje, sexta-feira, a gente está encerrando com esse ABIC Responde baseado nas dúvidas do associado da ABIC. A gente bolou aqui as principais perguntas e vai responder novamente para toda vez que você tiver dúvida, você volta aqui nesse vídeo que vai estar tudo respondido. E para facilitar o nosso trabalho, eu trouxe nada mais, nada menos que a nossa coordenadora de qualidade, a Aline Marotti, que está nessa linha de frente de resposta sobre a Portaria 570. Então, muito obrigado pela presença, Aline. Obrigada, Júnior. Obrigada por esse convite aí mega especial. É um prazer estar aqui com você, ó. Vamos fazer o brinde, afinal, brinde ao maio café. é o mês do café. É, exatamente. E um prazer enorme estar aqui, poder responder aí as dúvidas da portaria, um assunto tão importante para os nossos associados. Obrigado, Aline. Então, antes de continuar, eu peço para você se inscrever no nosso canal, dar o like e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade aqui no nosso canal da ABIC no YouTube. E se você não segue no nosso perfil institucional, segue lá, que todo o nosso dia a dia da ABIC a gente está postando lá no @ABICCafé. E antes de começar, a gente pretende fazer esse ABIC Responde, como eu disse anteriormente, para ter como se fosse um banco de dados para o associado, sempre tiver dúvida, recorrer a esse vídeo para poder tirar as dúvidas. Então, para a gente começar, vamos lá selecionar as perguntas mais frequentes em relação à portaria. Eu vou até pegar uma anotação aqui, porque são muitas. Mas seja bonzinho comigo, por favor, hein? É baseado no relacionamento com o associado, Então, é para tá você. certo. Vamos lá. Vamos começar assim. Aline, como eu posso classificar o meu café? É muito fácil, Júnior. Basta você entrar em contato com a ABIC, porque a ABIC é uma entidade credenciada, homologada pelo MAPA, e pedir a classificação do seu café. Você vai enviar um e-mail para nós, você vai informar os produtos que você vai classificar e esse café vai chegar até nós. Você tem que enviar 4 pacotes lacrados do seu produto, tá? Não esqueçam, são 4 pacotes. Vai enviar para o endereço da ABIC aqui no Rio de Janeiro, para que a gente possa providenciar a análise do seu café. Ah, Júnior, vale lembrar uma coisa. Essa classificação que a ABIC faz é totalmente gratuita para os associados. Não há nenhum custo. A ABIC emite, pois é, a ABIC emite o certificado de classificação sem nenhum custo para o associado. O associado só vai pagar pela análise de microscopia, ó, e garanto, um precinho especial que a ABIC fez aí em parceria com os laboratórios. Tá, Aline, então vamos lá. Segunda pergunta. Eu posso classificar o meu café por fluxo operacional ou lote a lote, né? Exato, correto. Tá. Mas eu posso fazer essa classificação sem ter o registro CGC do MAPA? Não, Júnior, não é possível. Tá vendo? O primeiro passo que a indústria precisa fazer é registrar a sua empresa junto ao sistema CIPEAGRO, porque o CIPEAGRO é um sistema que permite o mapeamento das indústrias a nível Brasil. Então, a indústria, antes de decidir a forma de classificar, ela precisa fazer esse registro. Tá. Vamos lá para a terceira pergunta. Outro tema muito importante aqui dentro dos vários que a gente aborda aqui na portaria é a embalagem, né, Aline? Todo mundo pergunta sobre isso. A gente recebe também nas redes sociais perguntas referentes à embalagem. Deixa eu te perguntar então, quais os itens obrigatórios que a gente deve ter na embalagem de acordo com a portaria 570? Sim, essa é uma pergunta também que a gente recebe muito aqui. São 4 as informações obrigatórias que a portaria 570 traz para a gente. A primeira informação é sobre o grupo, a espécie, a torra e o tipo. O que é cada uma delas, Júnior? O grupo, você vai dizer se seu café ele é torrado em grão ou torrado em moído. A espécie, você vai informar o consumidor do que é composto o seu café.
Então, você pode informar que ele é 100% arábica, 100% canéfora, e aí admite-se a utilização dos termos conilon ou robusta, predominantemente arábica ou predominantemente conilon. Esse tema a gente vai voltar um pouquinho mais na frente, espera um pouquinho. Em relação à torra, você precisa informar qual é o grau da sua torra, e aí existe uma tabela na portaria 570, onde determina quais são os padrões de nomenclatura para a torra que você pode utilizar. A gente tem a torra clara, média e escura, e também pode ser feito através da classificação do ponto de torra. Mas está tudo explicado lá no anexo 4 da portaria. A gente vai deixar também aqui tudo que a gente mencionar no link aqui do vídeo, na descrição do vídeo. E a gente tem também uma página exclusiva sobre a portaria 570 no site da ABIC, lá no www.abic.com.br. A gente está sempre renovando a partir de criação de conteúdos que a gente for fazendo. Vamos para a próxima, então? Calma, Júnior, você está apressado, hein? Ainda existe mais uma informação obrigatória, que é o tipo do café. Você tem que informar se o seu café é tipo único ou fora de tipo. O café tipo único é aquele café que foi classificado, ele está de acordo com a questão do extrato aquoso, com a cafeína para os cafés descafeinados, e ele possui nota de qualidade global igual ou acima de 4,5 pontos. Lembrando que se o café é tipo único, essa informação ela pode ser omitida da embalagem, você não precisa colocar explícita. Porém, se seu café for fora de tipo, aí sim você precisa colocar. Você pode comercializar um café fora de tipo, mas você precisa informar o consumidor que aquele seu café não atende aos parâmetros de qualidade mínimos estabelecidos pela portaria 570. Ah, legal. Lembra que eu tinha falado, quando a Aline estava falando sobre a espécie? Essa também é uma pergunta recorrente, né, a gente recebe dos associados, que é em relação ao que a gente deve falar sobre a espécie lá na embalagem. Eu posso escrever somente arábica e conilon na indicação de espécie do meu blend? Não, Júnior, não pode. Realmente é uma pergunta frequente aqui que a gente recebe. Você realmente precisa mostrar ao consumidor do que é composto o seu café. 100% arábica, 100% canéfora. Se há um blend, você não precisa descrever o percentual do seu blend, né? O seu segredinho, né? A gente sabe. Mas precisa dizer qual é a predominância. Ah, legal. Então, outra pergunta recorrente, né? Essa é muito engraçada porque até no marketing a gente recebe essa pergunta. Eu uso 50% de arábica e 50% de conilon. Como eu identifico na embalagem qual é a predominância do meu café? Empate técnico, vamos dizer assim, né? Vou lhe dizer, cara associado, que você vai precisar fazer o desempate. Você precisa acrescentar aí 1%, seja para o arábica, seja para o conilon. Você precisa informar qual é a predominância. Então, vamos desempatar isso aí, né? Você decide, associado. Bom, Aline, agora sobre marcas. Cafés de mesmo blend, mas de marcas comerciais diferentes, precisam ser classificados? Então, Júnior, a gente entende que sim, porque são marcas diferentes. Embora seja o mesmo blend, o documento de classificação ele é emitido em nome do produto. E nós não podemos emitir no documento de classificação duas marcas. Então, sim, precisa ser classificado. Ah, interessante. Tá, agora ainda nesse assunto, né, de marcas. Cafés de mesma marca, mas com pesos líquidos diferentes. Pesos líquidos, precisam ser classificados? Depende. Se o associado ele utilizar o mesmo lote na embalagem de 250, 500, 1 quilo, não precisa. Entretanto, se houver alteração do lote, sim, ele precisa. Porque é importante a gente dizer que a classificação ela está extremamente ligada ao lote. Então, a gente tem que obedecer essa regra. Tá. Então, está respondida essa pergunta. Agora vamos falar sobre os profissionais da indústria de café, que também todo mundo pergunta se a gente tem que ter algum tipo de profissional específico. Eu vou fazer exatamente a pergunta como o associado faz
para a BIC. Certo. Quais os profissionais eu preciso ter na minha indústria para atender a portaria 570? Essa é recorrente pra caramba. Verdade, verdade. Bom, a primeira pergunta também que é bom a gente colocar aí, assim, eu preciso ter o classificador na minha indústria? Não, você não precisa ter o classificador. Embora a portaria 570 traga a necessidade desta figura, a indústria não precisa ter esse profissional. Ela pode terceirizar o serviço com uma entidade homologada, como, por exemplo, a ABIC. Então, a ABIC, ela possui uma equipe hoje de 3 classificadores. Aqui temos mais 2 colegas, a Cristiane Monteiro e Mônica Pinto, também, que estão altamente capacitadas para exercer essa função. Legal. Então, a empresa ela não precisa ter um classificador interno. Agora, vamos deixar um alerta. É necessário que se tenha um responsável técnico, ok? Isso é importante. Para que a empresa possa conseguir realizar o seu registro por fluxo operacional junto ao mapa. Tá. Esse profissional, ele não precisa ser um funcionário, é importante a gente falar isso. Ele pode ser um prestador de serviço, que vai até a sua indústria prestar esse serviço. Não há uma necessidade de contratação direta. Tá, agora que a gente falou sobre os profissionais, que é uma pergunta recorrente, vamos falar agora sobre as exceções, né? Sim. Existe alguma hipótese de dispensa de eu classificar o meu café? Sim, Júnior, existe. A portaria trata no artigo 48 para o microempreendedor individual. Então, ele ainda assim é obrigado a realizar o CGC, porém é facultado a ele classificar o café dele quando ele for comercializar diretamente em feiras, diretamente ao consumidor, for comercializar para uma cafeteria. Então, nesse caso, é facultativo. De qualquer forma, ele tem que garantir o processo de qualidade interno na sua fabricação. Tá, agora que a gente respondeu essa pergunta, vamos lá para uma outra dúvida que é recorrente também, que pode até gerar um corte para nossas redes sociais, que é em relação ao café fora de tipo. Sim. Vamos lá. Como identificar o café fora de tipo? Muito boa essa pergunta, Júnior. O café fora de tipo, a partir de agora, ele tem que ser identificado na embalagem. Então, essa já é a primeira identificação que a gente tem através da informação na embalagem que deve constar para o consumidor. Mas quais são os atributos ou as características que determinam que esse café está fora de tipo? O primeiro deles é a cafeína para o descafeinado. Então, se ele tiver um nível acima de 0,1%, o café já é considerado fora de tipo para o descafeinado. O segundo parâmetro é o extrato aquoso, que se tiver menor do que 20%, também se encontra fora de tipo. E o terceiro parâmetro, que é também muito importante, é a qualidade global do café. Ele precisa ter uma nota mínima de 4,5 pontos para que ele seja enquadrado como tipo único. Abaixo de 4,5 a gente considera um café fora de tipo. Tá, essas informações a gente vai colocar também aqui para você não se perder. E deixa eu ver se tem muitas perguntas aqui. Só tem mais uma, gente, ó. Ih, tá chegando no final. Só tem mais uma. Pena. Tava tão bom esse papo. É porque, assim, a gente vai respondendo perguntas e perguntas e perguntas sobre a portaria. A gente selecionou realmente aquelas que são mais recorrentes do associado, né, no relacionamento com a BIC. Sim. Então, essa última é também uma dúvida muito importante, porque muitas indústrias podem passar por isso, é bom a gente esclarecer. Se o meu café for desclassificado em, aqui, qualquer tipo de classificação que a gente faça aqui na BIC, lote a lote, fluxo operacional, o que eu faço? Pois é, Júnior. Aí, se seu café for desclassificado, não tem muito o que fazer. A primeira providência mais urgente é você recolher no mercado aquele lote do café que foi desclassificado. E o que fazer com o café desclassificado? Eu posso reprocessar ele? Não. O café desclassificado, ele precisa ser descartado de forma adequada, porque o que é o café desclassificado? É o café que apresentou impurezas acima do limite, ou seja, ele está com um somatório de impurezas e matérias estranhas, que são sedimentos, areias, pedras, acima de 1%. Ou houve a presença de algum elemento estranho. O que seria esse elemento estranho? Açaí, cevada, enfim, qualquer outro produto de origem vegetal que não seja o café. Então, foi encontrado na análise e aí, nesse caso, o seu produto é desclassificado e ele precisa ser recolhido e descartado.
Bom, pessoal, com esse esclarecimento, então, da Aline, a gente encerra essa semana da portaria. Passou voando, né? A gente já fez 5 vídeos, parece que foi ontem que a gente lançou o primeiro, porque o tempo tá voando. E, assim, lembrando mais uma vez que a gente fez uma playlist da Semana da Portaria. Se você perdeu algum conteúdo, é só acessar. A gente também tá colocando o link aqui na descrição. E assim que acabar essa Semana da Portaria, a gente vai colocar todos os conteúdos também no site da ABIC, para você não perder nada. E sempre que você tiver alguma dúvida sobre esse assunto tão importante, vai lá que vai estar tudo respondido, tá? Deixa então me despedir da Aline. Muito obrigado, Aline. Obrigada, Júnior. Foi uma delícia passar aí esse podcast aí com você, esse esclarecimento. Vou tomar esse café. E convida para o próximo, por favor. Com certeza. Hein? A gente vai ter... Falando em próximo... A gente pensou nesse ABIC Responde unicamente para a Semana da Portaria, né? Porque a gente trata esse assunto como muito importante para você associado e a gente pensou nesse programa para essa semana. Mas se você tiver algum outro assunto que você acha relevante da gente responder, coloca aqui nos comentários o assunto também. E se você quer um outro ABIC Responde como esse, que a gente vai ter uma imensa satisfação em produzir. Antes de terminar, eu quero pedir novamente para você fazer a inscrição no nosso canal. A gente está crescendo, essa Semana da Portaria está sendo muito importante para o crescimento do nosso canal. Deixa seu like, ativa as notificações para você receber todas as novidades do nosso canal institucional e não deixa também de seguir a gente lá no @abicafé, onde a gente posta todas as novidades sobre a ABIC, tá bom? E a gente vai chegando ao fim essa Semana da Portaria. Até o próximo vídeo.